Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma aula aqui do canal. E hoje nós vamos falar sobre os 4 perdões que você precisa para liberar sua vida, para desbloquear os caminhos, para conquistar as coisas que você quer. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Me digita aqui para mim da onde você é, do Brasil, do mundo. Me falem se o som tá bom, se a imagem tá boa, se tá todo mundo me vendo, se tá todo mundo me ouvindo. Quem quiser vir aqui para outra plataforma, eu vou depois colocar uns slides mais para frente. Boa noite, sou nova aqui, então seja muito bem-vinda. Para quem é novo, para quem é nova, eu sou a Josi Vidal, sou criadora desses canais de conteúdo chamado Redesenhe Sua Vida. Eu moro aqui na Austrália desde 2017. Bom dia para mim, né? Aqui na Austrália são 8h46 da manhã. Boa noite para vocês no Brasil. Eu, então, tenho o YouTube, tenho aqui o Instagram e tenho o Spotify também, onde você encontra conteúdos, né? Que eu entrego diariamente, seja lá no podcast, onde você ouve a minha voz, seja aqui no Instagram, onde eu coloco os conteúdos no feed, conteúdo nos stories, e tem também aqui a outra plataforma, eu não vou ficar falando os nomes da plataforma, senão cai a audiência, onde você encontra essas aulas mais longas. Então, todo mundo seja muito bem-vindo. Então, hoje nós vamos falar de um negócio que é muito importante, que é o perdão. E tem 4 perdões que a gente precisa dar na nossa vida se a gente quiser prosperar, se a gente quiser um bom relacionamento, se a gente quiser que a nossa vida ande. Então, esse aqui é um passo antes da manifestação, né? Eu sei que aqui nos meus canais de conteúdo eu falo muito sobre reprogramar a mente, eu falo muito sobre manifestar as coisas, técnicas de manifestação, etc e tal. Mas a gente precisa entender que antes da gente plantar, né, então quando a gente fala em exercícios de manifestação, a gente está falando em plantar. Então, antes de eu plantar, eu preciso limpar o terreno. Imagina que eu falo assim, ó, gente, tá aqui esse pedaço de terra, vocês podem plantar o que vocês quiserem. Aí você chega lá, tem um carro velho, tem um monte de lixo, tem um monte de erva daninha. Você vai conseguir plantar aquilo que você quer? Então, o primeiro passo é a gente limpar. Então, quando eu falo de Ho'oponopono, por exemplo, eu falo muito dessa limpeza. Por quê? Porque eu falo desse perdão, eu falo dessa transmutação das memórias de dor, né? Então, eu falo dessa limpeza das memórias de dor. Eu falo de olhar para essas questões que a gente carrega. Imagina que o seguinte, esses perdões que a gente precisa dar é como se você carregasse uma mochila. E nessa mochila tá cheio de pedra. Você vai conseguir fazer a sua rotina carregando essa mochila. Você vai, mas você vai se esforçar muito. Então, não é que você não vai, você vai, mas você vai e volta e meia você vai voltar, porque você tá muito pesado aquilo. E quanto mais pedras, mais pesado fica. Então, é interessante até a gente. Deixa eu pegar um papel aqui, tem os papéis dos meus desenhos, esse aqui eu não quero estragar. Quando a gente pensa em questões emocionais, né? Deixa eu até fazer um desenho aqui para ilustrar. Quando vocês vão entrando, vão me falando de onde vocês são, do Brasil e do mundo. Não se esqueça de me seguir, de dar o seu like, né? De fazer a sua parte, aí você sabe bem o que tem que fazer. Então imagina, estão conseguindo ver esse desenho? Imagina um copo, tá? Um copo. E aí você tem lá seus 3 aninhos de idade, e aí
a sua tia fala que você é preguiçosa, que você não é uma boa menina, não é um bom menino. Tá aqui, ó. Aí você foi pra creche. E lá na creche, você foi a primeira vez que você foi pra creche. E aí você se sentiu abandonado pela sua mãe. E aí aconteceu, aí você cresceu um pouquinho mais, aí você foi para a escola e a professora te chamava de burro, de burra. E aí você aprendeu que você não era boa o suficiente, que você não era inteligente. E aí a vida vai seguindo, as coisas vão acontecendo e vão enchendo esse copo. Aí lá na adolescência, quando você começa a namorar, acontecem outras coisas que te fazem acreditar que você não merece amor, etc e tal. E aí vai enchendo o copo. Deixa eu encher. E aí lá, quando você tem seus 25, 20, sei lá, o copo começa a transbordar. Muitas vezes a gente pensa em limpar isso aqui com um balde. Vou pegar um balde e vou tirar essa água. Mas o copo ele vai permanecer cheio. Então a gente precisa vir aqui embaixo. A gente precisa vir na raiz. E aqui a gente esvazia o copo. Então muitas vezes a gente está olhando o que está acontecendo na nossa vida pela superfície. Como eu resolvo na superfície? Mas a gente precisa vir aqui na raiz. Tá escuro aí, Jô? Tá escuro? Vocês não estão me vendo? Então a gente precisa vir aqui na raiz, furar o copo aqui embaixo para essa água descer e não tratar aqui na raiz, tá? Pegaram? Pegaram o desenho? Entenderam o desenho? Então as coisas começaram aqui quando você era pequeno, e elas foram aumentando, 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 e agora começa a vazar, começa a dar o problema. Então muitas vezes aquilo que você sente hoje não é uma coisa que aconteceu hoje, é uma coisa que vem acontecendo há muito tempo. E agora você precisa vir aqui, ó. Não aqui na topo, e sim na raiz, tá? Então é disso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar de limpar essa raiz, de limpar o perdão, de mexer nessas questões que estão nos travando, nessa mochila que a gente tá carregando, tá? Então é importante a gente olhar para isso. Deixa eu tomar meu cafezinho antes que esfrie, gente. Tá fazendo sentido até aqui? Então você pode e consegue até andar para frente, mas uma parte sua fica preso ao passado. Então, quantas mentoradas, né, eu não atendo que estão presas no relacionamento passado? É como se aquele relacionamento lá do passado tivesse ocupando um triplex na cabeça dela hoje. Então, como que ela vai conseguir manifestar, atrair um amor se na cabeça dela o relacionamento antigo ainda está ocupando um triplex? Então, hoje nós vamos falar sobre isso, sobre esses perdões que a gente precisa dar. E vamos deixar uma coisa bem clara, né, antes que eu esqueça. Perdoar não significa dizer que aquilo foi certo. Perdoar não significa falar, ah, tá, aquilo que fizeram comigo tá certo, foi legal. Não, não é isso. Não é aceitar, não é estar conivente, mas é entender que
tudo que vai acontecer com você, tudo que a vida entrega para você, ou que as pessoas fazem com você, você pode escolher o como você vai seguir com aquilo. Então, se alguém fez alguma coisa de ruim para mim, eu posso, eu vou guardar isso, eu vou remoer isso, eu vou ficar com isso na memória, ou eu posso soltar. Então, o perdoar é soltar. Não é dizer que, nossa, a pessoa fez bem, fez certo, não é nada disso. Quando a gente fala perdoar, tem uma crença de que o perdão é nobre, eu vou perdoar o outro, então o outro vai ficar livre e feliz. Perdoar não é sobre o outro. Perdoar é sobre você tirar aquilo de dentro de você. Perdoar é uma coisa, perdoar é egoísta. Não é altruísta, perdoar é egoísta, porque perdoar é liberar em você aquele peso. Dane-se o outro, não estou preocupada com o outro. Eu estou preocupada em tirar aquela nhaca de dentro de mim. Percebe a diferença entre vou perdoar todos que me fizeram mal e assim eles vão ficar bem? Eu não estou falando disso. Eu tô falando de tirar aquela nhaca que o outro deixou dentro de mim e me livrar dessa nhaca. Eu tô falando de mim, eu tô falando de limpar em mim. Então isso precisa ficar muito claro, essa diferença na cabeça de vocês. Porque senão você vai ficar pensando, mas se eu perdoar o fulano que fez tal coisa comigo, ele vai ficar bem e eu vou me sentir. A gente precisa também entender o seguinte. Hoje eu tô a fim de desenhar, tô desenhista hoje, me perdoe. Às vezes aconteceu um negócio na nossa vida, né? Aconteceu lá uma coisa muito triste, muito séria. Cada um sabe, né, da sua vida, do que acontece. Oi. Mas, às vezes a gente guarda aquela coisa numa estante como se fosse um troféu. Então aconteceu uma coisa lá na sua vida, tá? Que te marcou muito. Foi uma história triste, uma coisa triste. E aí você guarda aquilo dentro de você como um troféu. A gente tem vários desses. Um troféu. Então, a vida acontece, você até quer ser feliz, até quer ter sucesso, até quer coisas extraordinárias, mas dentro de você, você sabe que para conquistar a felicidade, você precisa abrir mão desse seu troféu. E aí você se auto-sabota. Você se auto-sabota porque você acredita que se você for feliz, se você for bem-sucedida, se você tiver um relacionamento incrível, aquilo que aconteceu com você não foi importante. E é aqui que as pessoas travam no perdão. Se eu perdoar fulano porque ele fez isso comigo, eu estou dizendo para mim que isso não foi importante. Será que eu quero me soltar disso? Essa é uma reflexão para vocês fazerem. Será que eu quero realmente me libertar daquilo que eu acho que é um troféu? Que eu coloquei na minha estante como um troféu? Então a gente conhece pessoas que guardam rancor e mágoa assim, e tem ali. Eu conheço pessoas assim, que se você sentar para conversar com elas, você consegue ver, assim, conforme a pessoa vai falando, na minha mente, que já é imaginativa, eu já consigo imaginar cada um dos troféus ali. A pessoa, porque minha mãe isso, porque não sei quem. Quem expandiu? Quem expandiu com isso aqui que eu falei? Quem expandiu? Quem virou a chave? Escreve aí, expandir. Escreve aí, expandir.
Então, quando a gente fala de perdão, a gente fala de eu não quero mais carregar esse troféu. Eu abro mão disso. E nem sempre é fácil. Quem expandiu? O pessoal aqui tá dormindo aqui na outra plataforma. Vou fazer uma competição de plataforma para ver qual que tá mais acordada. Aqui, ó. Expandir, expandir, expandir. Então, primeiro perdão essencial para a gente seguir a nossa vida. Perdão de pai e mãe. Perdão de pai e mãe. Porque quem colocou as crenças, as memórias de dor dentro da gente? Quem ensinou sobre dinheiro? Quem ensinou sobre relacionamento? Quem criou as nossas feridas emocionais? Pai e mãe. Não que eles sejam culpados, gente. A gente não tá aqui para achar culpados, tá? A gente está aqui para aceitar o que aconteceu e pegar a nossa responsabilidade em mudar o que aconteceu. Pai e mãe, eles são pessoas como nós, né? E se a gente sair da hierarquia, né? Existe uma hierarquia, avós, pai, mãe, nós estamos aqui embaixo. Mas se a gente olhar em outra perspectiva e olhar como todos somos humanos, né? Então, todos somos seres espirituais vivendo a experiência humana, vamos colocar assim, vivendo a experiência humana, e não vem manual, alguém recebeu um manual, ó, você precisa fazer assim, viver assim, teu filho, não tem manual, gente. Eu tenho filhos, não tem manual. E a gente vai fazendo o melhor que a gente pode a partir do nosso conhecimento. E é isso que os pais fizeram. Eles fizeram o melhor que eles podiam dentro do conhecimento que eles tinham na época, tá? Então, eu hoje, né, eu tô com 48. Se eu tivesse essa mentalidade de 48 anos que eu tenho, essa experiência que eu tenho hoje, e te voltasse no tempo lá para os meus 22, eu tava voando. Eu tava voando. Faz essa reflexão. Se você pudesse voltar no tempo com a cabeça que você tem hoje, uou! Então, aquilo que eu resolvi lá com 20 anos, as decisões que eu tomei com 18, com 20, foram baseadas em quem eu era. Então, não tem como a gente, às vezes, culpar pai e mãe pelo que aconteceu com a gente, porque eles tinham a experiência que eles tinham. E tem o background, né? Tem o que eles viveram, a família de qual eles vieram. Então, tem pai e mãe que veio de família muito violenta e eles só sabem trazer a violência. Não tô de novo justificando e não tô encontrando culpado. Eu só quero trazer um entendimento. Só quero que você expanda a sua mente. Então, quem expandiu aí, escreve expandir, tá? Então, pai e mãe é isso. Tem outra coisa que eu acredito também: a gente não veio na família que a gente veio à toa. Né? Eu não sei se você para pensar um pouco o que que eu vim fazer nesse planeta, o que que eu vim fazer nessa vida, né? Eu vim enfeitar, eu vim tomar café, vim tomar um vinho. A gente veio para algo, né? Então eu tenho um entendimento de que nós não nascemos nessa família que nós nascemos aleatoriamente. Ah, é aleatório, cada um vai nascendo. Não. A gente nasceu na família que a gente nasceu por uma razão. E eu tenho um feeling que eu tenho uma sensação que a gente nasceu na família que a gente nasceu porque aqueles desafios eram para ser nossos. Quem expandiu?
Então, essa ferida emocional que a gente precisa trabalhar, essas crenças limitantes que a gente precisa quebrar, essas memórias de dor que a gente precisa limpar, não são coincidência. É isso que eu acredito. É algo que a gente veio para trabalhar. E hoje nós estamos num momento lindíssimo, porque nós temos conhecimento, coisa que os nossos antepassados não tinham. Hoje você tem acesso a uma live aqui gratuitamente. É o meu tempo que eu estou dando para vocês. Né? Dentro da mentoria individual, por exemplo, eu trago a hipnose, eu trago meditações, eu trago EFT, eu trago ferramentas para trabalhar isso. Mas aqui no gratuito, você consegue expandir a sua mente gratuitamente. Se você assistir às aulas, você vai falar assim: caramba! E cada vez que você expande, você cria um novo caminho neural. E a partir do momento que você cria um novo caminho neural, você tem um novo resultado. Por isso, inclusive, que eu estou repetindo aqui: quem expandiu, escreve expandir, expandir, expandir. Porque a nossa mente, ela entende que você pegou, que você mudou a sua mentalidade. Então, escreve aqui, expandir. Então, pai e mãe é o primeiro perdão que a gente precisa dar, tá? E aí, eu trouxe até para mostrar aqui para vocês, deixa eu adicionar. Eu trouxe o 21 dias de cura familiar, que aqui você pode colocar entre pai e mãe, entre parentes, os parentes, entre parentes, os parentes. Eu vou mostrar para quem está aqui no Instagram. Então, 21 dias do Ho'oponopono para cura familiar, tá aqui, ó. É um arquivo em PDF e mais os áudios, né? Então, dentro lá da plataforma, tem os áudios com a minha voz, tem os hertz e tem aqui o que você vai fazer. Então, você vai fazer, por exemplo, aqui, ó, para curar dia 1, cura da história familiar. Então, o Ho'oponopono para a história familiar tem aqui. Deixa eu colocar aqui nessa tela. Vai ficar a cor pequenininha, né? Tem o Ho'oponopono para história familiar, tem para pai, tem para mãe, tem para primo, tem para tia. E aí você faz o Ho'oponopono e você faz a carta que eu coloquei. Então tem a carta aqui também para você fazer. Então tem o texto para você seguir como base, né? Então você segue como base e você faz. E aí você escuta o áudio que eu gravei e também escuta o Hertz que eu coloquei para vocês lá dentro da plataforma. Então tudo isso tá lá na minha comunidade, para quem faz parte da comunidade. E eu também tenho o link separado. Jo, eu não faço parte da comunidade, posso comprar separado? Pode. Então tem lá o Ho'oponopono de 21 dias para cura familiar. Deixa eu voltar aqui. Então, por exemplo, né? Eu estava lembrando hoje. Eu tenho uma tia, que ela ainda está viva, né? Então eu ainda tenho a tia. E essa tia, ela tinha mais dinheiro que a gente, bem mais dinheiro que a gente. E ela eu não sei se ela gostava ou se ela se fazia de sonsa. Eu não sei porque eu era criança, né? Mas ela sempre vinha, quando era aniversário, Natal, ela sempre vinha com um presente usado pra gente. Então ela trazia tipo uma roupa usada, uma coisa assim. Nunca era um presente novo, nunca era um presente legal, nunca era um presente pra gente. Eles tinham grana, eles tinham condições. E eu lembrei dessa história. Então, o Ho'oponopono para cura familiar é para curar isso. Tem para tia, tem para tio, tem para sogra, tem para o sogro, tem para toda a família. Então, é bem interessante por conta disso. Eu lembrei dessa história dessa minha tia aí. Eu lembro que eles iam para Disney de tanto em tanto tempo. E pra gente, eles traziam os shampoozinhos do hotel. Gente,
Como pode? Como pode? Então, eu tenho para mim que era uma maldadezinha, sabe? Eu tenho para mim que era uma maldadezinha, porque eu não acho que uma pessoa é tão sonsa assim que traz presente para algumas crianças lá da Disney e para sobrinhas traz sabonetinho, sabe? Eu não acho que. E eu ficava chateada, não pelo presente, mas eu ficava chateada porque eu achava que os nossos pais não nos protegiam, não nos defendiam de pegar e falar assim: você tá doido? Você vai entregar? Porque nós tínhamos que ser educados, então você recebia aquilo, obrigada, tia. E o pai e a mãe não falavam nada, assim, sabe? Eu ficava meio assim, acho que falta uma defesa aqui, falta uma proteção. Percebe da onde vem as mágoas e as feridas emocionais que a gente carrega? Não é que meu pai e minha mãe não protegiam a gente, mas em situações em que eu talvez me senti desprotegida, não houve a proteção, não houve um. Então é sobre isso, perdão aqui. É sobre tirar essas memórias de dor, é tirar essas pedras que às vezes a gente carrega na mochila. Então, primeiro perdão, pai, mãe, e aí entre parentes, os parentes, né? Fica aí a critério de vocês. Quem tem parente aí, conta depois alguma história aí, se quiser. Segundo perdão, e aqui a gente vai para relacionamento amoroso. Então, assim, primeiro perdão, a gente pode colocar relacionamento familiar, cura familiar. E aí entra 21 dias o Ponopono para cura familiar, se encaixa bem. Segundo perdão, esse é aquele perdão de relacionamentos. Como eu falei, tem muitas pessoas cujos relacionamentos passados estão na cabeça, estão no coração, estão ali ocupando um espaço, estão ali ocupando um triplex, e aí você não consegue manifestar um outro relacionamento porque tem o anterior. Então aqui é o perdão para as pessoas que você amou. Perdão para cada uma daquelas pessoas que você namorou, que você amou, se foi correspondido, se não foi, se terminou bem, se não terminou bem. Essa é a hora de você perdoar e liberar. Você também pode perdoar os amores não correspondidos. Nossa, fiquei muitos anos apaixonada por aquela pessoa, mas não foi correspondido. Libera isso. Libera, perdoa. Perdoar a traição, perdoar abandono. Não tô falando de você voltar para a pessoa, eu vou perdoar o fulano que me traiu, né? E vou voltar para ele. Não, tô falando para perdoar, para tirar de você a senhaca. Abandono, relacionamentos abusivos, porque às vezes, né? Lembra que eu contei aqui do copo? Eu falei de uma experiência e o que essa experiência deixou em você. Então, às vezes, uma experiência amorosa, ela fica em você, eu não sou suficiente, ninguém fica comigo, amar dói, ninguém nunca me escolhe. E essa crença, são essas crenças que depois te atrapalham nos próximos relacionamentos. Então, lá na adolescência, você levou um não. Lá na adolescência, você não foi escolhida. E aí você acaba pensando isso, que você não é boa o suficiente, que você é isso, que você é aquilo. Eu lembro, esse questão de adolescente, né? Eu lembro uma vez que ia ter uma festa de 15 anos, a sala toda foi convidada, exceto eu. E naquela época eu não tive maturidade para lidar com isso, eu, né, me senti insuficiente, me senti que não era escolhida, etc, etc, etc. Hoje, com a minha cabeça de hoje, eu penso assim, cara, provavelmente eu era a mais bonita da sala e a aniversariante não queria competição, então ela não me convidou. É uma forma de pensar, percebe? É a diferença. Mas hoje eu tenho conhecimento,
Hoje eu sou mais eu, hoje eu tenho o meu valor próprio. Não quer dizer que eu tinha essa cabeça com 15 anos. Com 15 anos eu fiquei muito chateada, né? Talvez eu precise fazer o Ponopono para essa moça, porque eu ainda lembro dessa história. Então aqui a pergunta é: quem, vamos lá, ó, quem ainda ocupa espaço emocional dentro de você? Esqueci de fazer a pergunta do primeiro, deixa eu ver. Do primeiro exercício, do primeiro perdão, você pode perguntar: o que eu ainda espero dos meus pais que talvez nunca venha? O que eu espero dos meus pais que talvez nunca venha? E aqui a reflexão do segundo é: quem ainda ocupa espaço emocional dentro de você? E aí nós vamos para o terceiro perdão, mas antes eu quero que você me fale aí. E aí, você expandiu? Escreve aqui para mim. Você expandiu? Enquanto isso, eu finalizo aqui o meu café. Ai, deixa eu pôr essa xicrinha aqui. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. Quem expandiu até aqui, escreve aí, expandir. Terceiro perdão é para as pessoas que te feriram. Ah, o perdão aqui do relacionamento também pode ser aqueles que você feriu, tá? Então, aqueles que você feriu, você também pode perdoar. Depois eu vou explicar como que a gente vai fazer isso, tá? No final. Então, eu, por exemplo, não me orgulho disso, mas como, né, posso dizer, a gente evolui. Mas teve um namorado, por exemplo, que eu terminei por telefone, tá? Com muita raiva, terminei por telefone. E depois ele me falou isso, ficou chateado, tal. Então é o tipo de coisa que às vezes eu preciso me perdoar por ter, né, feito dessa forma, eu poderia ter feito de uma forma melhor, tá? Terceiro perdão, então, é das pessoas que te feriram. Pode ter sido um professor que falou que você não era boa o suficiente, que te falou que você nunca ia ter sucesso. Né? Tem uma história que é bem interessante que fala que o Adam Sandler, um dos professores dele, falou assim: você nunca vai ter sucesso, você não é bom em atuação, biriri, bororó. E tá aí. Tem vários filmes, ele não só fez os filmes, mas ele foi inteligente e ele começou ele mesmo a produzir os filmes dele, né? Então, se ninguém me quer num filme, eu mesma vou fazer o meu filme e vou vender. E agora tem até o filme da filha dele, que tá bem bonito esse filme, tá na Netflix, inclusive, eu assisti, gostei muito. É uma menina que vai, assim, vai ter sucesso. Então, assim, ninguém vai produzir os meus filmes, né? Ninguém vai me chamar para ser ator, eu mesma vou produzir os meus filmes e vou fazer sucesso. Pode ter sido uma amiga, um chefe, alguém que humilhou você, alguém que fez bullying, alguém que ridicularizou seus sonhos, alguém que tá ali, que de repente paga um aluguel e mora dentro da sua cabeça, não paga aluguel e mora dentro da sua cabeça, né? Então você liberar essa energia. E aqui a pergunta, a reflexão é: quais as frases negativas que pertencem a outra pessoa, mas que você continua ouvindo? Quais são as frases negativas que pertencem a outra pessoa e que você continua ouvindo? Então, eu teve uma época em que eu ouvia dentro da minha cabeça muito: você é egoísta, você é ambiciosa. E aí vem o quarto perdão, que é o mais importante e o mais difícil, que é se perdoar. Eu tenho uma história que eu sempre conto, né?
perdi um namorado que estava vindo para minha casa me ver numa sexta-feira à noite. E ele morreu no caminho. E como ele morreu no caminho, eu senti que aquilo era de alguma forma culpa minha. Talvez eu pudesse ter ido buscá-lo, talvez a gente pudesse não ter marcado aquele encontro, eu podia ter ido na casa dele, muitas variáveis, muitas possibilidades. Então, por muito tempo, eu segurei isso como se fosse uma culpa minha e eu não conseguia me perdoar. E enquanto eu não consegui me perdoar, é como se eu não visse que existia outras possibilidades, que existia a vida, como se tivesse uma cortina na minha frente. Isso se chama desamparo aprendido. Desamparo aprendido, vocês já devem ter visto aquele desenho, eu não vou desenhar agora, mas vocês já devem ter visto aquele desenho, que é um elefante preso por uma cordinha. É um elefante adulto preso pelo pé com uma cordinha. Você olha aquilo ali e você pensa, se o elefante der uma mexida na pata, ele solta aquela cordinha porque ele é bem mais forte. Só que acontece que eles treinam o elefante assim, eles pegam o elefantinho e eles prendem com uma corrente bem forte, no mesmo lugar, nessa pata. O elefantinho tenta, 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 tenta e não consegue se soltar. Então ele aprende, isso é o desamparo aprendido, ele aprende que não vale a pena tentar. Por isso, né, desamparo aprendido. Depois, se quem quiser dar um Google, que você consegue ver a pesquisa toda. Então, ele entende que ele não pode, e não adianta tentar. E ele, então, cresce, e hoje ele é amarrado apenas com uma corda. E ele não tenta, porque na cabeça dele não adianta tentar. Então, aconteceu isso comigo, eu não me perdoei, né, naquela época, senti esse peso todo, essa falta de perdão, e eu então não conseguia enxergar nada além. Era como se eu tivesse aprendido que a vida era aquilo. E assim eu vivi muito tempo. Foram 5, 7 anos. Até nascer meu primeiro filho. E quando meu primeiro filho nasceu, com aquele impacto, com aquela adrenalina toda que só quem é mãe sabe, eu, né, caí em mim. E aí eu começo a enxergar que existe possibilidade, mas que primeiro eu precisava me perdoar. E aí foi quando eu conheci o Ho Oponopono. E foi quando eu comecei a praticar. Eu já tinha ouvido falar do Ho Oponopono, mas não tinha me pegado, não tinha, né? E aí eu começo o Ho Oponopono. Eu não comecei o Ho Oponopono para manifestar dinheiro, para conseguir coisas. Eu comecei o Ho Oponopono para me perdoar. E eu confesso para vocês que foi o perdão mais difícil. Então, se perdoar é difícil. É mais difícil perdoar o outro. Como eu falei, é mais difícil você perdoar alguém que te fez mal do que você perdoar a si mesmo. E aí, deixa eu tomar uma água aqui que eu tô ficando emocionada. E aí não é só isso. A gente não se perdoa pelas burradas que a gente fez, pelas má decisões. Ai, fiz uma má decisão, cometi um erro. Então, se você parar para pensar, quantas cagadas, vamos dizer assim, você se culpa ainda hoje? Quantas coisas quantas faltas de perdão você ainda carrega nessa tua mochila? Só seu, não é um. Eu contei uma história, eu contei um auto perdão, mas eu omiti os 100 outros, porque cada má decisão
gerou em mim, talvez hoje, uma sensação ruim. Mesmo que lá naquela época, vamos supor, pô, lá com 18 anos eu tomei tal decisão. Tomei a decisão baseada na, nas informações que eu tinha, nas possibilidades que eu tinha. Decidi o meu melhor. E aí, eu hoje com 48 anos, eu posso olhar e falar assim, nossa, que besteira. E me culpar. E aí, quando eu me culpo, eu coloco mais uma pedra na minha mochila. Quem expandiu? Quem expandiu? Escreve aí pra mim. Então, talvez você se culpa porque você não percebeu antes o relacionamento abusivo que você estava. Porque você não percebeu antes que você ia ser demitida. Porque você não percebeu antes que ia ser roubada. Talvez você se culpa porque você escolheu errado, devia ter escolhido fulano e não ciclano, devia ter escolhido esse carro e não aquele. Talvez você se culpa porque você aceitou migalhas. Migalhas nos relacionamentos. Quem nunca aceitou migalhas nos relacionamentos em alguma vez na vida? Talvez você se culpa porque você perdeu dinheiro. Putz, já fiz isso. Já fiz besteira financeira. Já fiz. Talvez você se culpa porque você não foi uma boa mãe. Talvez você se culpa porque você não estudou. Putz, se eu tivesse estudado inglês lá com os meus 18 anos, hoje com 48, talvez, né, tivesse melhor. Brincadeira, eu estudei inglês, gente. Estudei inglês e espanhol. Porque talvez você se culpe porque você não empreendeu. Ou talvez você se culpe porque você não foi pro CLT. Talvez você se culpe porque você não teve coragem. E de alguma forma você continua punindo uma versão sua que estava fazendo o melhor que conseguia com a consciência que você tinha na época. Quem expandiu? Quem expandiu? Escreve aí, expandir. Então, imagine, eu queria trazer uma reflexão aqui. Imagine se você pudesse, se você fosse tratar uma criança da mesma forma que você trata a si mesma. Será que você trataria uma criança ou até uma outra pessoa da mesma forma que você trata a si? Será que você julga, culpa e não perdoa as outras pessoas no mesmo nível que você faz com você? Fica essa reflexão. Fica essa reflexão. Então, aqui a pergunta que você vai fazer nesse último é: hoje eu escolho me perdoar e aí você vai colocar: eu escolho me perdoar por ter isso, por ter aquilo, por ter comprado aquele negócio que foi a perda de dinheiro, por ter feito isso, por ter feito aquilo, por tudo aquilo que te pesa. Vamos então pro Ho Oponopono. Como que o Ho Oponopono entra nisso? Então, o Ho Oponopono, ele não vem apagando as lembranças, mas ele ajuda você a mudar a forma como você responde a elas. Então, a memória da minha tia me dando o shampoozinho vai continuar na minha cabeça. Não vai sair, não vai apagar. Só que vai mudar a forma como eu respondo a isso. Em vez de eu me sentir insuficiente, como eu me senti naquela época, me sentir desprotegida, como eu me senti naquela época, talvez hoje
eu me sinta de forma diferente. Eu sinto, ok, me tirar minha doida. Mas isso não traz mais peso em mim. Então, o Ho Oponopono são 4 frases. Eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Quando você fala o sinto muito, você quer dizer, vamos dizer assim, você quer trazer a sua responsabilidade. Como assim, Jo? Eu sou responsável porque a minha tia me fez mal? Não, você não é responsável pelo que a sua tia fez, mas você é responsável pela forma como você guardou aquilo. Cada memória, vamos pensar o seguinte: passado não existe mais, ele já acabou, mas ele existe na nossa mente. Quando eu sou criança e eu guardo uma memória, não é exatamente o que aconteceu, mas é a minha percepção do que aconteceu. Vou dar um exemplo. Minha mãe me colocou na creche, né, antes do primário, então devia ter 4, 5 anos. É a primeira vez que eu tô indo na creche. Eu nunca fui na creche, eu nunca fiquei sozinha. Eu me senti abandonada. Minha mãe me abandonou? Não, ela só me colocou na creche. A percepção de abandono foi minha, porque eu era uma criança e eu não entendia o que estava acontecendo. Então, a nossa criança interior, que grava as nossas crenças, ela é muito literal. A nossa criança interior, que grava as crenças, ela é literal. Então, quando a mãe se afasta, o filho sente abandono. Eu tenho uma mentorada aqui na sessão, né, na hipnose meditativa que eu faço, ela voltou na época que ela ficou na incubadora. Na incubadora, ela se sentiu abandonada. Ela não estava abandonada, mas ela sentiu. Então, às vezes, a gente sente, a gente guarda isso. Faz sentido? Quem expandiu? Quem expandiu? Quando a gente fala o me perdoe, é para liberar isso. É você se perdoando porque você guardou aquilo para você de alguma forma. Quando a gente fala o eu te amo, a gente pensa que o amor é a energia mais poderosa. Quando você pega aquela escala de Hawks e você vai ver o amor tá lá em cima. O amor é que transmuta as energias. Quando a gente vê conto de fada e que fala, né, do beijo de amor, o amor é a energia mais poderosa e é o amor que transforma, é o amor que transmuta. Então, quando a gente fala de eu te amo, a gente está falando de amor incondicional. O que é amor incondicional? O amor condicional é aquele assim: você me faz o bem, você é legal comigo, então eu te amo. Você me dá um presente, então eu te amo. O amor incondicional é quando você não cobra condição para amar, né? Então, Deus é o exemplo do amor incondicional. O amor incondicional é quando a gente ama as pessoas ou quando a gente manda amor para as pessoas incondicionalmente. Quem é mãe, pai, né, quem tem filhos, sabe? A gente ama os nossos filhos incondicionalmente. Nosso filho pode ser bom, pode ser ruim, e a gente continua amando. Quem leu aquele livro A Cabana? Leiam. Quem assistiu o filme A Cabana, mas leia o livro depois você assiste o filme.
tem um trecho que explica justamente isso. Tem um trecho do livro que fala que Deus ama os filhos incondicionalmente, seja ele bom ou ruim. O que mais? E aí nós vamos pro sou grata. Quando a gente fala o sou grata, a gente agradece por estar livre daquela situação. Então, eu sinto muito porque isso está acontecendo, porque isso aconteceu, porque de alguma forma eu me feri com aquilo, me perdoe, porque eu não quero mais segurar isso. Eu te amo, transmuta isso em pura luz, em amor, e eu sou grata. Quem expandiu? Quem já tinha entendido o Ho Oponopono dessa forma? Quem expandiu? Gente, deixa seu like aí, se inscreve no canal, entra na minha comunidade, vem fazer leitura de carta comigo, adquire os 21 dias do Ho Oponopono para cura familiar, porque isso aqui vocês não veem em qualquer lugar. Isso aqui é puro ouro, pura luz. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar papel e caneta. Esqueci de falar, né? Mas se você não fez isso, você volta o vídeo, papel e caneta, e você vai colocar todo mundo que você precisa perdoar. Pai, mãe, família, você vai usar o protocolo do 21 dias do Ho Oponopono para cura familiar. Você vai fazer a carta, você vai fazer a oração do Ho Oponopono e você vai escutar o áudio e vai escutar o Hertz que eu coloquei. Quem não tem, é só me chamar lá no direct com a palavra família, que eu mando para você os links, tá? Ou me chama no WhatsApp, ou me passa o link aqui no YouTube, tá na descrição. Para as outras pessoas, você vai fazer o quê? Eu recomendo fortemente que você faça uma carta. Uma carta. Escreva uma carta. Então, para aquele relacionamento que não deu certo, para aquele professor que te falou que você não ia. Escreve uma carta. Você não precisa mandar, você pode só escrever. E você vai fazer o Ho Oponopono. Então, você vai fazer 108 vezes. Por que 108 vezes, Josi? Sempre alguém me pergunta isso. Quando eu fui escrever meu livro do Ho Oponopono, lá atrás, quando eu comecei na internet, eu fui pesquisar sobre a filosofia, né? Fui mais a fundo, vi vários artigos, inclusive vi artigos que nem são traduzidos em português, né? Graças a Deus eu leio bem em inglês, né? Me esforço para falar também. E então eu fui atrás de todos esses conteúdos. E não tem nada falando que a gente deva fazer 108 vezes, tá? Inclusive o Japamala, ele é hindu, né? Ele é da religião hindu, que inclusive é lá de Bali. Por isso que quando eu fui em Bali, eu comprei o meu Japamala. Eu tenho o link desse Japamala aqui, quem quiser depois me chama no direct lá que eu mando. Então, Japamala, ele é da religião hindu. Eles repetem 108 vezes o que eles querem lá, a religião deles, não fui a fundo. Muitas religiões usam a repetição de 108 vezes porque o número 108 ele tem várias questões energéticas nesse número, entrando daí para a numerologia. Tem várias questões energéticas, espirituais no 108, né, nos números 108. Quando a gente repete o Ho Oponopono 108 vezes, a gente intensifica aquilo que a gente quer. Existe uma diferença entre você fazer uma coisa uma vez, duas, três, e você fazer 108. Quando a gente faz
uma repetição 108 vezes, a gente entra no estado meditativo. Imagina que eu sento aqui e eu começo, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Coloca um hertz. É uma forma de meditar. Não sei se vocês já fizeram meditações, mas tem meditações que a gente repete um mantra. Seja lá qual for o mantra, você fica repetindo durante a meditação. Fazer o Ho Oponopono 108 vezes é uma forma de meditar. Ponto final. Então, é uma forma de você ficar 20 minutos, 25 minutos fazendo uma meditação intencional, cuja intenção é o perdão para aquela pessoa, o perdão para aquela situação, o perdão, o auto perdão. Fez sentido? Quem expandiu, escreve expandir. Então você vai colocar um hertz. Você vai. Tem a minha playlist de hertz. Quem não tem ainda, Jô, não tem a playlist de hertz ainda. Vai lá no meu direct e escreve playlist. Tem que ser playlist tudo junto. Escreve lá playlist que eu te mando a minha playlist de hertz. Então você vai escolher um hertz. Eu gosto, nesse caso aqui, o 528. Então você põe o hertz 528. Tem várias opções do 528. É só escolher uma lá. Você vai pegar o seu japamala e vai pensar na situação, na pessoa, e você vai fazer 108 vezes. E mais a carta. É isso que você vai fazer para esses perdões. Então você vai criar um protocolo, você pode fazer um por dia. Às vezes, por exemplo, pai, mãe, como é uma coisa muito profunda, ou às vezes até mesmo um relacionamento, né, algo profundo, você pode fazer por mais dias. Então, você pode fazer um protocolo de 21 dias, por exemplo. Então, fazer para a mãe 21 dias, fazer para o pai 21 dias, aí você pega e aumenta esse protocolo. Às vezes, para uma pessoa, a tia lá, um dia fez. Mas pai e mãe é uma coisa mais forte. Fiquei casada com um cara 5 anos, pô. Namorei muito tempo, pô. Vale a pena você fazer um protocolo de 21 dias. Dúvidas? Alguém tem dúvida? Vamos ficar 5 minutinhos respondendo as dúvidas. Eu vou colocar aqui o slidezinho para vocês verem. Então, deixa eu mostrar aqui no 21 dias para cura familiar. A gente tem para curar feridas com a mãe, feridas com o pai. Deixa eu ver. Ferida com os irmãos. Feridas com os filhos ou com a energia da maternidade. Aí, quando filhos, energia da maternidade, você faz para cada um dos seus filhos, né? Eu tenho 2 e eu tenho um que eu perdi. Então, eu faço para os 3, tá? Então, Jo, perdi gestação, posso fazer? Deve. Faz para os teus 3 filhos, tá? Então, eu tenho 2 filhos, um eu perdi. Então, eu faço aqui também. Feridas com as avós. Feridas com os sogros e a família do cônjuge. Então, aqui, ó. Como que faz para adquirir esse material? Tá aqui na descrição do vídeo, para quem tá na plataforma aqui. E também é só você me chamar lá no direct do Instagram e colocar família, colocar a palavra família que eu mando para você. Tem também aqui, ó, feridas dos tios e dos primos. Aí entra a tia aqui, né? A tia que traz o shampoozinho entra aqui também. Conflitos antigos de família também. O que mais? Curar feridas de mágoas que não foram ditas. Mágoas não ditas que você segura da tua família. Liberar padrões de familiares repetitivos. Ausências e abandonos na família.
julgamentos familiares, separações e distanciamentos familiares também, para abençoar as almas dos familiares que já partiram, para curar as experiências familiares não correspondidas, essa é boa também, para respeitar as escolhas de cada membro da família, para curar a criança interior ferida, as necessidades de aprovação familiar. Tem muita mentorada que vem com esse tipo de necessidade. Fortalecer os laços de amor incondicional. Lembra que eu falei do amor incondicional? Celebração da paz e do amor familiar. Então tá aqui. Além do PDF, você também recebe os áudios com as mensagens do dia e os hertz também para você ouvir enquanto você faz a carta, que eu coloquei o tema, coloco direitinho o modelo da carta para você, e também para você fazer a oração e o Ho Oponopono conforme eu indico. Gente, alguma dúvida? Terminou? Terminou? Vamos encerrar. Eu vou para academia, depois eu falo com vocês mais tarde. Um beijo de luz. Tchau, tchau.